pessoal, tudo bem com vocês? Hoje a videoaula vai ser bem diferente. Não vou resolver uma questão, mas vou ensinar alguns truques de linguagem matemática. Por quê? Acabando essas aulas, eu vou iniciar aí problemas de equação no primeiro grau. E essa linguagem é muito comum nesses problemas. Eu separei esse tema em 3 aulas. Seria assim, nível básico, intermediário e avançado, ok? E é muito importante que vocês prestem atenção, porque às vezes é uma coisinha assim que enrola a gente no meio do exercício, ou às vezes passa despercebido. Vou começar bem do basicão e avançar aí com umas coisas bem legais, ok? Primeira coisa, na nossa linguagem comum, ou seja, a linguagem do problema, né? Vai estar escrito assim, um número menos 3. Toda vez que ele não der um valor, por exemplo, um número, uma quantia, um valor, qualquer coisa, uma expressão desse tipo, pessoal, valor, número, quantia, enfim, não lembrei de mais nenhuma agora, mas devem ter outras. Você não sabe quanto que é isso, qual é essa quantidade, você vai representar por uma letra, qualquer letra. Usualmente a gente usa o X, virou moda. Há muitos, deve ser centenas de anos que o X virou moda. Não sei por que escolheram o X, tá? Mas deve ter algum motivo, não conheço a história do X. Mas você pode escolher a letra que você quiser. Por o X, como o fato do X é muito usado, eu vou trabalhar com o X também. Mas isso não te impede de usar A, B, C, D, E ou a letra do seu nome. Então vamos lá, desde o primeiro, ó, bem basicão. Um número menos X. Vou representar um número... um número menos 3, desculpa. Eu vou representar um número como X. Menos está indicando a operação de menos 3. Muito simples, muito tranquilo, certo? Aí vem aqui, ó, um número vezes 4. Um número nós vamos representar por X. Vezes 4 nós vamos multiplicar por 4. Tanto faz eu escrever X vezes 4 ou 4 vezes X. É a mesma coisa, mas só que é muito estranho escrever X vezes 4. Todos nós, na verdade, não é por uma questão de ficar mais bonito ou não, uma questão de uma regra. Tá? O 4, o número vai vir antes da variável, que é a letra. Esse número aqui, esse número qualquer, a gente chama de variável. Por quê? Varia o resultado, não sei qual é, pode ser qualquer número, pode ser 1, pode ser 1 milhão, o resultado varia, por isso chamado de variável. E aqui nós temos a nossa letra, que é a nossa variável. Então, comum a gente escrever 4, o número primeiro, depois a letra. E aqui temos 4x, nós podemos escrever simplesmente 4 e o x, não precisa colocar o sinal de vezes. Uma dica que eu dou, por em matemática significa dividir. Por exemplo, 2 por 5, 2 dividido por 5, ok? 2 por 9, 2 dividido por 9. E em alguns problemas, dá, dé, do, significa vezes. Porque em alguns problemas, né, existem exceções? É assim, pessoal. Por exemplo, isso vai ser usado muito em porcentagem. 1/3 de 10% de... 1/3 de, na verdade, problemas de frações, mas também usa muito usado. Por exemplo, 10% de alguma coisa, 1/5 do salário, 1/5 do pagamento, dá, dé, do, indica vezes. É uma outra dica que eu dou para vocês. Muito bem, qual é o próximo aqui de linguagem matemática que nós vamos trabalhar? Nós vamos falar aqui sobre o dobro de um número. Um número qualquer, o dobro de um valor, o dobro de uma quantia, o dobro de uma variável. Pode ter esse termo, uma variável. Uma variável indica uma letra, nós estamos usando o x. O dobro, o que é o dobro? É 2 vezes, certo? Então eu vou colocar aqui 2 vezes x, ou simplesmente 2x, ok? E o de baixo, bem tranquilo, triplo. Triplo indica 3 vezes. 3 vezes de um número, então vai ficar 3x. O quádruplo de um número, 4x. O quíntuplo de um número, 5x. Aí vem um legal agora. A metade de um número. Temos duas formas de representar isso. Metade, meio. Você poderia pensar em meio como 0,5. Metade de um número, 0,5 vezes d. Olha o d aqui indicando multiplicação. Metade de um número.
Eu estou indicando já a multiplicação aqui. Observem isso. Então eu tenho aqui a metade de um número, então eu vou chamar de x. Poderia escrever assim, 0,5 vezes x. Sim, mas não é a melhor maneira de se escrever. Não é legal escrever assim. É muito melhor trabalhar sempre com frações. Frações? Você acha melhor trabalhar com frações? Acho não, é certeza. No início, a gente se confunde bastante. Eu sei, dá trabalho para pegar a prática? Claro, precisa fazer bastante exercício, mas vale muito a pena. Pegou prática, gente, vocês ganham um tempo absurdo para resolver as questões. Estou falando sério, vai por mim, confia em mim, eu sei o que eu estou falando. Muito bem, mas qual é a maneira melhor? Quando a gente representa meio, metade é 1 sobre 2, então seria metade de um número. E olha só que bacana, o número é o nosso x, né, como a gente já sabemos. Eu não preciso escrever assim, eu posso escrever, resolver essa continha, ó. 1 vezes x é x. Dividido por 2. Por quê? Não tem nada embaixo do x, então é como se fosse o número 1. Como se fosse, não, é o número 1. 2 vezes 1 dá 2. Então, metade de um número eu posso representar como x sobre 2. E agora, 1/3. Terço lembra 3. 1/3 de um número seria 1/3 de. De é vezes. De um número. Pode ser x. Ou podemos escrever daquela outra maneira, x sobre 3. Muito bem. Olha que legal. A terça parte de um número. A terça parte. Terça lembra 3. Sabe o que isso significa? A mesma coisa que o de cima. 1/3 e a terça parte são sinônimos. 1/3 de um número, tá aqui, ó, x sobre 3. A terça parte de um número, x sobre 3. Ok, pessoal? E olha só, isso vale para qualquer coisa, ó. 1/4 de um número. 1/4 de multiplicação, um número. É x. X vezes 1. É x, fica x sobre 4. 1/4 de um número. Ou a quarta parte de um número. É a mesma coisa. X sobre 4. A quarta parte. A quinta parte. A 10ª parte. A 9ª parte. A 100ª parte. Ok? Sempre vai estar sempre vai significar isso. A 9ª parte de um número, enfim, você vai colocar x sobre 9. Combinado, pessoal? E para finalizar a aula de hoje, nessa primeira aula de linguagem matemática, quero falar sobre números consecutivos. 3 números consecutivos, poderia ser 4, 5, enfim. Eu usei isso aqui na aula de que eu resolvi uma questão sobre média. Se você entrar na parte de média no site, você vai ver a última questão, a questão número 20, ok? Na que eu vou usar esse conceito de números consecutivos. Isso, eu acabei de confirmar aqui a questão número 20, tá certo? Porque eu acabei de gravar essa questão. E o que acontece? Como é que nós vamos representar números consecutivos? Primeiro, vamos pensar em números consecutivos. O que seria um número consecutivo? Um número atrás do outro, por exemplo. 2, 3, 4. São números consecutivos. 3 números consecutivos. 2, 3 e 4. Tenho 3 números e eles são consecutivos. Um em seguida do outro. Ok? E como é que nós vamos representar isso? Nós estamos falando de um número qualquer. O pronunciado, ó, 3 números. Nós estamos falando de números quaisquer. Não fala quais são esses números. Então, o que nós vamos fazer? Nós vamos chamar de x um desses números. E quem nós vamos chamar de x? Nós vamos chamar o primeiro número de x. É assim que nós vamos representá-lo. Pode ser qualquer valor. Pode ser 10, 11, 12. Pode. Pode ser 500, 501, 502. Pode ser qualquer valor. E como é que nós vamos representar o segundo número? Bem, aqui eu tenho 2. 2 mais 1 é igual a 3. Então, aqui é x. X mais 1 vai estar representando o próximo número. Imagine, isso aqui é 500. 500 mais 1, 501. Tá vendo a sequência? E o terceiro número? Olha só. Eu vou pegar o 3 e somar 1. Certo? Vou pegar o 3 e somar 1. Quanto que representa o 3? O 3 não está representado por x mais 1? Está representando o 3, não está, pessoal? Olha aqui, ó. Sim, concorda comigo?
Então, eu vou somar 1. E olha só, como eu só tenho mais, eu posso apagar esse parênteses. Ficou x mais 1, mais 1. Quanto que é 1 mais 1? Opa, 1 mais 1 são 2. Ok? 1 mais 1 são 2. Eu vou vir aqui e vou colocar 2 no lugar. Então, o meu terceiro número pode ser representado por x mais 2. Se eu tivesse 4 números consecutivos, tá? Aqui fosse o 5. O que eu ia fazer? Eu ia, em vez de aqui seria o quê? X mais 3. Eu quero que você perceba a lógica. X mais 1, x mais 2, x mais 3, x mais 4, x mais 5, x mais 6, x mais 7, x mais 8, x mais 9, e assim vai, números consecutivos. E olha só, x mais 2, o meu x aqui vale 2, certo? Então é como se eu viesse aqui e substituísse 2 no lugar do x. 2 mais 2, 4, deu o valor que está aqui. Se fosse 500 o x, 500 mais 2 é igual a 502, seria o terceiro número. Então, como é que nós vamos representar três números consecutivos? Nós vamos representar como x mais 1 e x mais 2. Nós temos aqui três números. Se fossem 4 números, x mais 3, 5 números, x mais 4 e assim por diante. Ok, pessoal? Então, até a próxima aula de linguagem matemática, ok? Não se esqueçam, são 3 aulas, não deixe de assistir as 3. Um grande abraço, até mais. Até a próxima videoaula. Fui!